Olha, eu estou aqui com o Dr. Júlio hoje para conversarmos sobre algo muito importante, que são as contratações, aliás, temporárias para este final de ano. Existe uma perspectiva muito positiva de um aumento no número de contratados para este período, esses últimos 2 meses, mas ainda existem algumas restrições. Por exemplo, eu vou até começar falando isso com o doutor, porque a gente tem sempre uma expectativa, quando é contratado no temporário, em ser efetivado, né, doutor? Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Obrigada, alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado, é da mesma forma. A expectativa de todo empregado, seja ele temporário, é ascender dentro da empresa e galgar um plano de carreiras. E não é diferente na questão do trabalhador temporário. E, doutor, por que a gente tem uma perspectiva só de 8% dessas contratações se tornarem efetivas, hein? Eu acredito que seja pela própria característica do contrato do trabalhador temporário, que é um trabalhador que se engaja dentro do mercado em função da sazonalidade, das épocas do mercado. As datas festivas do tipo Dia das Mães, Dias das Crianças, Natal e final de ano. Essas são as épocas principais para a inserção desse tipo de trabalhador no mercado. Então, porque na verdade as empresas não teriam lugar para todo mundo, porque é muito sazonal e muito distante, muitas vezes, uma data da outra, né, doutor? Isso, e também eu justificaria em função da demanda. São datas que dependem de um contingente grande de trabalhadores para atender a demanda de consumidores e, portanto, é necessário às empresas esse tipo de contratação para suprir essa demanda. Doutor, o que é um contrato de trabalho temporário? Existem algumas diferenças de uma pessoa que é contratada para a empresa sem o tempo determinado? Sim, o próprio nome já diz, o trabalhador, vamos dizer assim, comum, é o trabalhador que trabalha num regime de contrato de trabalho por prazo indeterminado. Certo. O contrato vai perdurar até que uma das partes manifeste a sua intenção no sentido de rescindir o contrato. Essa rescisão pode partir do empregado ou do empregador. Já o trabalho temporário é um contrato por prazo determinado. Na assinatura já tem o dia do início e o dia do final, doutor, é isso? Isso mesmo. Só existe a possibilidade de uma prorrogação ao final dos 180 dias, que é o limite máximo para o trabalhador temporário, pode-se acrescer 90 dias mais nesse contrato de prestação. Agora, por exemplo, esse acréscimo de 90 dias, ele pode acontecer corrido ou a pessoa precisa ficar em casa uma semana para depois ser recontratada em mais 90 dias? Não, ele tem que ser imediatamente ao final do primeiro período contratado. E, doutor, o máximo de um contrato temporário é de 3 meses ou não? O máximo é de 180 dias prorrogáveis por 90 dias. E o mínimo é 1 mês ou não tem um período mínimo? Não existe um período mínimo. E, doutor, quais são os requisitos para poder ser contratado de maneira temporária? Com a reforma trabalhista, isso acabou normatizando e implementando algumas situações que antes, pela lei original, a Lei 6.019 de 74, não contemplava isso. A reforma, ela equiparou o trabalhador temporário ao trabalhador convencional, na medida em que os direitos provenientes da convenção coletiva, seja lá adicionais ou cestas básicas ou coisas desse tipo, tem que ser, desde que a empresa forneça por intermédio dessa convenção coletiva ao seu trabalhador, tem que ser estendido também ao trabalhador temporário. Outra situação... Isso é um benefício, então, que não tínhamos antes? Era facultado ao empresário assim, conceder ou não ao trabalhador temporário. Agora, por força da reforma, ele é obrigatório. E a questão também que se colocou com a reforma, a questão da comunicação em função de acidente de trabalho, cabe ao empregador comunicar imediatamente à empresa que fornece esse trabalhador, a comunicar a existência desse acidente de trabalho também. Há um formalismo maior hoje. Tem que existir um contrato escrito entre as partes, a empresa que está contratando e a empresa fornecedora de trabalhador, com a qualificação específica das partes, a duração do período, o valor contratado e especificamente para que tarefa o trabalhador está sendo contratado. Me dá a impressão de que os benefícios para o trabalhador acabam sendo um pouco maiores, né, doutor? Sim, acaba uma gama maior de situações protetivas para o trabalhador.
trabalhador. Doutor, e o que significa isso também? Porque tudo isso é registrado em carteira. Sim. Então, por exemplo, se ele trabalha 3 meses, ele não vai ter o direito de salário-desemprego, essas coisas, nada disso, né? Não terá. Se não tem contrato de experiência, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, se o trabalhador temporário tem direito ao contrato de experiência. Não, que seria os 3 meses de experiência. Isso, até 90 dias, até 3 meses. É simplesmente um contrato específico normatizado, não pela CLT, mas sim por uma lei específica do contrato temporário. Doutor, isso demanda também um benefício no que diz respeito ao fundo de garantia? Existe o recolhimento também? Também. Não que ele vá retirar naquele momento, que eu acho que com 3 meses só nem pode. Não, mas isso tem um acúmulo de... Existe sim. Cabe à empresa que está fornecendo ao funcionário o recolhimento desse fundo de garantia. Agora, como é no final do ano, tem muitas empresas que pagam o 13º. Em novembro e em dezembro. Sim. A pessoa que está contratada, vamos dizer assim, que vai ser contratada agora, de novembro até janeiro, ela vai ter esse benefício também, dessa partezinha? Do 13º proporcional, sim. Também? Também. Então é como se ele fosse um funcionário registrado mesmo, só que ele sabe quando vai acabar? Praticamente sim, é isso mesmo. Na prática, doutor, é isso. Isso pode beneficiar ou pode atrapalhar no que diz respeito a currículo? Porque eu penso assim, são só 3 meses, né? O fato de ser um contrato fixo, que é pré-determinado, não prejudica no sentido da pessoa falar, mas você saiu por quê? Existia essa... Porque tem gente que fala, nossa, mas ficou só 3 meses numa empresa, o que aconteceu? Sim. E agora com esses milhões de desempregados, as pessoas ficam, não, peraí, eu vou pegar uma pessoa que... Na minha cabeça, você me corrija se eu estiver errado. Vou pegar alguém que parece que está mais instável, que ficou mais tempo na empresa. Você acha que isso pode atrapalhar ou não? Não vejo dessa maneira. Eu enxergaria sobre um outro prisma. O prisma da situação econômica do país. Hoje, a colocação para o trabalhador ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Como você mesmo colocou, nós temos 14 milhões de desempregados. E essa perspectiva que se abre agora ao final do ano, com a possibilidade de incremento da economia, o final do processo eleitoral, também isso vai colaborar e muito. Já vamos começar, acreditamos que a economia se aqueça novamente, aproveitando até essa onda do final do ano. E isso vai gerar muitos postos de trabalho. E o que vai acontecer? Vai fomentar mais empregos, o trabalhador que está ocioso tem a possibilidade de uma recolocação. E hoje, na ordem vigente das coisas, essa questão é de menor importância, eu acredito, que você me colocou em relação ao tempo de trabalho registrado. A realidade de agora não pede isso, né? Eu entendo dessa maneira. Doutor, e também pode ser uma perspectiva diferenciada para aquelas pessoas, vamos supor, a gente tem um número, acho que é um número maior mesmo de abertura de vagas no mercado mesmo, né? Sim. De vendas. Sim. As pessoas que nunca fizeram uma venda na vida, mas que pela necessidade acabam buscando essa oportunidade, você acha que é válido? Mesmo com menos experiência? Sim, acaba sendo válido economicamente, mais uma vez falando, mas eu acredito, e a gente pela experiência vê, que, como você colocou, o setor do comércio é o que mais abre vagas nesse sentido, e o que a gente vê também na prática esses empresários propiciando a esse trabalhador pelo menos um treinamento mínimo para que faça com que ele concorra em pé de igualdade com os outros. Então, na verdade, existe não é só, vai ser contratado, você começa amanhã. E vai ser Eles colocado estão fazendo uma prévia, um treinamento prévio? Sim, aquele empresário consciente vai fazer isso porque esse investimento, teoricamente, que ele vai estar fazendo, está gerando, revertendo para lucro próprio, porque ele vai ter um funcionário mais capacitado e com possibilidade de movimentação econômica muito maior, de venda muito maior. Doutor, e com essa concorrência toda, você acha que acaba diminuindo um pouco a possibilidade de ganho? Deu uma barateada? Porque como tem muita gente que precisa, em muitos casos, o que seria o salário de 3 meses aí, sei lá, R$ 1.500, como tem tanta gente precisando, baixa para 1.200 que também vai rolar. Só que isso a reforma também contemplou e previu. E o trabalhador temporário, que vai ser contratado, ele não pode se submeter a um salário inferior ao piso da categoria, ao do trabalhador convencional. A empresa também não pode oferecer isso? Não, isso existe uma proteção legal em relação a isso. Então, por exemplo, se eu vou contratar uma pessoa para fazer limpeza e o funcionário fixo deles já ganha 1.500, então eu também tenho que ganhar isso? Sim. Mesmo sendo só 3 meses? Sim.
E, doutor, o que pode fazer eu perder esse emprego? Claro, além de se eu faltar e tal, mas o que pode fazer se perder o emprego temporário também? O que a gente vê, e é muito comum, na realidade, é o final do contrato chegar e não haver um implemento nas vendas e, infelizmente, o empresário ter que finalizar o contrato e não contemplar a possibilidade de efetivação. Doutor, a gente vai ter mais de 350 mil vagas abertas nesse período. A maioria já está aberta por conta de... Eles costumam abrir em outubro ao invés de novembro ou não necessariamente? Esse processo está um pouco tímido ainda. A gente acredita que isso vai começar realmente a se efetivar no mês de novembro agora. Você vê que interessante, porque antes, eu até falei isso no começo, porque há 2, 3 anos começava a se contratar no final de setembro para começo de outubro. Sem dúvida. Porque daí já pegava também o sazonal do Dia das Crianças, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. E já ficava. Agora não, agora até isso já restringiu. Esse é um efeito claro de como é que a economia no país está realmente passando por um momento turbulento. E mais difícil, né? E muito mais difícil. Requisitos para você conseguir o teu emprego temporário. Existe algum, além de saber o que vai vender ou o que vai fazer, doutor? Você precisa, antes de qualquer coisa, estar vinculado a uma empresa, uma pessoa jurídica. Essa empresa é que vai intermediar, diríamos assim, a sua contratação junto ao empresário. Antigamente não se tinha essa previsão. Hoje, com a reforma, a legislação prevê da necessidade de ser uma empresa legalmente constituída, pessoa jurídica. Ô, doutor, então antigamente você passava até nas lojas, tinha plaquinha. Sim. Precisa de... Isso não pode mais? Não. É tudo feito através de empresas especializadas. Isso, pelo menos na teoria é isso. Então, uma coisa importante também, né, doutor? É a pessoa ter uma acessibilidade maior à internet, até para fazer essas inscrições, porque a maioria das empresas de emprego, elas estão na internet, né, doutor? Sim, sem dúvida. Eu diria até mais, seria uma providência bem salutar da parte do empregado fazer uma consulta prévia dessa empresa para ver se acercar de certeza de idoneidade da empresa, se é uma empresa regularmente constituída, se ela tem tradição no mercado, se trabalha regularmente, enfim, evitar qualquer tipo de contratempo ou de sabor futuro, né? Para não ficar mais frustrado ainda de não conseguir nem o temporário de forma correta, sem né, dúvida, doutor? Sem dúvida. Olha, conversei com o doutor Júlio Conrado, que está aqui com a gente hoje, para esclarecer um pouquinho a você, que muitas vezes está desempregado e já está pensando como eu estava pensando, em outubro já está quase acabando tudo, que não, o negócio está tão feio que já está diminuindo essa quantidade de meses e por conta disso, esse mês de novembro é o pico mesmo para você conseguir uma recolocação. Busque uma agência de empregos, como o doutor Júlio falou, entra na internet, coloca o nome para ver se é idônea, faça a tua inscrição, mande seu currículo online também, para que você possa ser contratado, porque agora este é o caminho. Antes, quando você via uma placa, como eu falei, na porta de uma loja ou algo parecido, você podia fazê-lo, agora não. E também até mais seguro que você o faça através das agências para garantia de todos os benefícios que também foram colocados com a reforma trabalhista. Doutor Júlio tem o site que eu vou deixar para você também, que é o fnc.advogados.com.br, está aí na tela para você, e o telefone é o 3257-6693, também está aí na tela para você. Doutor, uma alegria te receber, muito bem-vindo, volte logo. Muito obrigado.